Alô? Alô? Ops, alô, som. Alô. Boa noite, queridos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso culto nesta noite. Antes de qualquer coisa, eu vou pedir ajuda à irmã Glória. Não, Maranhão, ajuda a gente, dá um pulinho lá embaixo. Pede pro Kleber diminuir esse ar aqui, ele tá polar aqui, tá congelando a gente, tá certo? O tempo tá fresco, pede para ele botar em 25, que aí fica a temperatura mais tranquila. Queridos, é bom estarmos aqui para adorar o nosso Deus, exaltar o seu nome. Convidar você a ficar de pé, para nós louvarmos ao Senhor, ao único que é digno. Eu quero dizer que hoje eu estou muito feliz. Primeiro que eu botei a camisa da Paraíba para homenagear meu estado querido, apesar de eu não ser de lá, né? Em homenagem aos paraibanos. Mas também estou feliz porque, gente, vocês nem sabem, lá embaixo, na cozinha, o irmão Cláudio preparou um caldo verde, que depois do culto vai ser distribuído um pouquinho para cada um, a 0,800, tá, gente? A gente tomar um caldinho verde junto. Glória a Deus. Ficou mais feliz agora, né, Léo? Então vamos louvar o Senhor, gente. Vamos adorar o Senhor. Declare comigo. Louve, exalte ao Senhor. Louve, nome para sempre. Mais uma vez. Louve. Louve, exalte ao Senhor. Exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve
louvar o nome do Senhor, porque Ele é bom. Ele é bom? Senhor, nós queremos te adorar porque o Senhor é bom. Cante comigo assim. Tu és bom o tempo todo, Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão. Em geração te adorarei. Adorarei, te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei, tudo que és. Deus é bom, Deus é bom. Bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão. Em geração te adorarei. Deus é bom, tempo todo, Deus é bom, Deus é bom, tempo todo, Deus é bom, Deus é bom, tempo todo, Deus é bom. Queremos declarar assim: o Senhor é bom o tempo todo. Por isso, Senhor, estamos aqui mais
mais uma vez para nos derramar diante do Senhor. Para nos derramar diante da tua presença. Declarar a tua formosura, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui outra vez diante de ti. Amor, tu escutas e fazes cair. De amor, esperança sem fim, não sente o teu toque, tua bondade liberta o teu ser, o calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que diante do Senhor, colocar diante do Senhor nesta hora, Pai, as nossas alegrias, nossa gratidão pela tua bênção, pelo teu cuidado, por mais um dia que trabalhamos, por mais um dia que caminhamos, que fomos e voltamos, e o Senhor nos guardou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem guardado as nossas vidas, as nossas famílias. Obrigado porque o Senhor tem guardado as nossas casas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem guardado a nossa igreja, tem nos guardado neste lugar. Obrigado, Deus, pelos livramentos que nós nem fazemos ideia, Senhor. Nós queremos te louvar e te bendizer nesta hora, porque verdadeiramente o Senhor é bom.
O Senhor é bom, Deus, e a sua bondade nos fortalece, e as suas misericórdias se renovam para conosco. Nós bendizemos o teu nome por isso. Nós queremos também, Senhor, nesta noite, derramar diante de ti aquelas situações que nos preocupam. Queremos derramar diante de ti nossa família, nosso casamento, nossos filhos. Ah, Deus, como nos preocupamos com nossos filhos, com a educação deles, com o futuro, com a saúde, com o futuro casamento, com a vida de integridade, com a sexualidade, com o conhecimento do Senhor, com o amor a Deus. Como desejamos que nossos filhos realmente conheçam o Senhor e amem o Senhor. Por isso, ó Deus, ouve o clamor da tua igreja nesta hora pelos filhos. Estamos clamando pelos filhos, filhos que estão talvez afastados do Evangelho, filhos que estão envolvidos com drogas, filhos que estão envolvidos com tantas coisas desse mundo, tantas ilusões. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, resgata, ajuda-nos a sermos instrumentos do Senhor para resgatarmos nossos filhos, e não apenas os nossos, mas tantos jovens em Vila Valqueire, tantos jovens na nossa comunidade, tantos adolescentes, tantas crianças que almejamos ver salvos, transformados, glorificando o teu nome. Clamamos pelas nossas esposas, clamamos pelos maridos. Senhor, em nome de Jesus, faz coisas lindas nas famílias da tua igreja. Restaura o amor, Senhor, restaura o relacionamento, a confiança. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor sabe que tem famílias aqui lutando com dívidas financeiras. Eu quero pedir graça sobre esses irmãos. Quero pedir a Deus que o Senhor repreenda o devorador. Quero pedir que o Senhor derrame a tua provisão sobre esses lares. Se preciso for, Senhor, abre uma nova porta de emprego, onde o teu servo, a tua serva possa ganhar melhor, possa ganhar com mais dignidade. Senhor, se preciso for, Deus, faz um milagre que surpreenda cada um de nós para a glória do teu nome. Clamamos, Senhor, pelos enfermos, clamamos pelo Lucas David, que não está bem naquele hospital. Senhor, tem cuidado daquele jovem, visita ele nesta hora, Senhor, estende a tua mão de graça, de poder, levanta ele, Senhor, daquela situação. Fala à sua família, fala aos seus pais, fala ao Lucas, guarda, Senhor, essa família em nome de Jesus. Ó Deus, abençoa com ele os demais enfermos da tua igreja, nossos irmãos e irmãs, alguns que às vezes a gente nem toma conhecimento, mas o Senhor sabe. Vai visitando os lares, traz saúde à casa dos teus filhos, Senhor. Repreende todo o espírito de enfermidade. Clamamos também, Senhor, nesta hora pelos nossos irmãos que estão viajando para aquele congresso, seminário sobre arte, sobre dança, sobre adoração com criatividade. Eu te peço, Senhor, que o Senhor os leve em segurança na estrada, que o Senhor abençoe aquele tempo ali, que o Senhor dê novas ideias a eles, que o Senhor fale ao coração deles em nome de Jesus. Ó Deus, queremos também nessa hora, Senhor, já apresentar ao Senhor as nossas ofertas que vamos consagrar a Ti, nossos dízimos, as nossas ofertas que queremos dedicar no Teu altar nesta hora, como igreja. Recebe, Senhor, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma canção, querido. Enquanto cantamos, você pode dedicar sua oferta ao Senhor. Você talvez já tenha trazido o seu dízimo, pode dedicar uma oferta agora, pode dedicar o seu dízimo. Fique à vontade nesse momento, adore ao Senhor, em nome de Jesus.
cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém? Você pode sentar, querido. Os irmãos devem ter me visto saindo para atender o celular. Emília foi com o irmão Cláudio, já até retornou. Cláudio ajudou a socorrer, foi ali levar a irmã Patrícia no Hospital Carlos Chagas, porque o Lucas David, filho dela, passou mal na rua hoje, foi socorrido pela SAMU e ela recebeu a notícia, estava aqui na igreja. Mas Emília já ligou, ele já está sendo atendido, de oração, para que a gente esteja orando por ele. Já levantei esse primeiro com amor. Que você leve o nome do Lucas para casa, para estar orando por ele, para estar intercedendo por ele. Que Deus esteja ajudando nesse momento. Ok, irmãos? Nós vamos pensar hoje mais um pouquinho sobre o nosso tema de família. Estamos concluindo o primeiro mês dessa série. Quem veio a todas as quartas-feiras desse mês? Tem alguém aqui que veio a todas? Ok, então quem veio a todas as quartas vai me ajudar a lembrar quais foram os temas. Primeira quarta-feira nós falamos sobre família. Família, ideia de Deus. Muito bom. Quem foi que falou aí? Quem que anotou? Está anotado? Família, ideia de Deus. Segunda quarta-feira foi sobre batalha espiritual na família. Batalha espiritual na família. Na terceira quarta-feira foi sobre autoridade. Autoridade na família. Quarta-feira passada, essa é fácil, né, gente? Comunicação na família. Aí ficou fácil. E hoje? Quem já viu no Facebook, quem consegue ler ali, né? Tá meio claro a leitura. Família real versus família ideal. Ok. Família real versus família ideal. Vamos ver primeiro uma sketch foi feita lá na Igreja Batista Central de Fortaleza. Eu achei muito interessante. A imagem não está 100%, mas dá para você entender bem. A fala está bem clara. Dá para você entender bem. Eu fiz questão de colocar. Vamos assistir aí a sketch nesse momento, como introdução da nossa reflexão dessa noite. Som. Ninguém me entende. Por que eu tô assim? Tá todo mundo meio diferente nessa casa. O Carlos Filho disse que agora é crente. Minha mãe tá toda interessada nas coisas da casa e nos meus estudos. Meu pai anda lendo a Bíblia e diz que tá investigando a espiritualidade. Sei não, viu? Já não sei mais que família é essa. E a Tida? A Tida é daquele jeito que você conhece. Não para de falar. Mas eu tenho uma suspeita que ela é meio culpada de algumas coisas. Eu ouvi meu nome por aqui. Tá falando o que de mim, Julinha? Paty, amiga, vou ter que desligar agora, tá? É que o assunto chegou por aqui. Depois eu continuo os babados sobre a minha família mutante. O quê? Você vai orar por mim? Como assim? Tá bom. Obrigada. Eu não entendi. Acho que fui internada no hospício, só pode. O que é que você tá falando aí, Julinha? Vovó, a senhora tá melhor? Ai, estou bem melhor. E vou ficar cada vez melhor. A vovó é forte e vai continuar sendo. Pro desespero do seu Carlos. O que é que você falou aí, empregada? Empregada não, dona Idalinda. Eu sou assistente de serviços domésticos. E eu digo mais. Meu nome é Tida pros de casa, viu? Pra galera do Twitch, oi, todo mundo que me segue, eu sou @realtida. E pros de fora, dona Idalinda, eu sou a Matilda. É isso que eu sempre digo. Não dê liberdade para esse tipo de gente. Dê R$1, mas não dê liberdade. Dona Idalina, conversa aqui com o Batman. Tá doido para conversar com a senhora? Insolente. Mas, minha querida, o que é que está acontecendo com você? Já sei. Foi o Carlos Filho que te fez alguma coisa.
Por incrível que pareça, ele não fez nada. Ah, avó, eu tô tão cansada dessa casa, dessa família, dessas pessoas, desse mundo. Ih, se identifique, irmão. É porque eu acho que todo mundo tem esse dia, assim, de protagonista de novela mexicana. É um drama. Fica achando que tudo que tem não presta. E a grama do vizinho é sempre mais verde. A culpa é da nossa cabeça, que cria um mundo ideal. Meu irmão, acorde para a sua realidade. Oxi. Vó, por que a realidade tem que ser tão complicada? Ah, minha querida, fica assim não. Eu já sei. Foi o seu pai que lhe proibiu de falar com o seu namoradinho. Por isso que você tá desse jeito. Também. Mas é que é errado querer outra família? Não, não é errado. O errado é culpar a família por você não ser aquilo que você deveria ser. Como assim? Veja, você tem sido uma boa filha, obediente aos seus pais, uma boa aluna, uma cidadã honesta. Se a sua família faz coisas erradas ou faz coisas que você não gosta, você não pode justificar as suas atitudes. Por exemplo, você não pode ser uma filha ruim porque você tem um pai desleixado. Aproveitou para dar aquela alfinetada no seu Carlos. Até eu senti, viu? Eu sei que você não consegue, mas não se meta. Entendeu, querida? Acho que sim. O importante é que você entenda que nós não somos vítimas das nossas famílias. Nós somos produto das nossas decisões, não do nosso ambiente. Eu não sei. Ó, os avós, eles podem ser até meio implicantes, meio arengueira, assim, que nem a dona Idalina. Pode ser cheio de coisinhas, ficar querendo dar pitaco na vida da gente, mas eles já viveram um monte para poder ter o que ensinar, viu? Então, gente, cuidem bem dos seus avós, aproveitem enquanto eles ainda estão no nosso meio. Sério, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Aproveitem, porque vocês não vão sempre ser jovens, assim, não ter essa pelezinha de pêssego, ó. Vão não, vocês vão envelhecer também, que nem eles, viu? Carlos, quando é que você vai entender que nem tudo acontece do jeito que você idealizou? Você parece que vive num mundo ideal, mas acontece, meu bem, que esse mundo é bem real. É, tô vendo. Amargamente real. Ô Magali, lá vem você de novo com esse sermão, Magali. Magali, eu fico tão... Olha o desafio da semana. Nada de palavras torpes, apenas as que trazem edificação. E sem gritaria. Ok. Desafio da semana, ok. Magali, tudo bem, Magali. Eu posso até ser meio idealista, sabe? Eu posso, mas... O seu realismo, Magali, é ele que tira o encanto da vida da gente. Mas acontece, Carlos, que eu tenho os meus 2 pés no chão. Ao contrário de você que está sempre sonhando, imaginando o que vai comprar, o que vai investir, o que inventar. E qual é o mal disso, Magali? Qual o mal disso, Carlos? Olha o desafio da semana, hein? Eu vou conseguir. O mal disso está na nossa conta bancária. Olhe para o seu mundo ideal, Carlos, através dela, e você vai perceber até onde vai o seu idealismo. Magali, você é uma pessoa tão inteligente, tão esperta, tão empreendedora, bonita, por isso que eu casei com você. Semana do elogio. Minha filha, não caia nessa, não cai. Não olha cai. ela, hein? Olha ela. Bom, continuando. Então, Magali, você sabe que a gente não pode se contentar com o que a realidade oferece pra gente, sabe? É preciso ousar. Carlos, talvez até que você tenha razão. Magali, você tá dando razão pra ele. Ela tá ficando pior do que a Tida, hein? Deixa, Carlos, deixa. Mamãe, eu concordo com o Carlos. Quer dizer, pelo menos em algumas partes. Até porque, mamãe, eu preciso aprender a confiar mais no meu marido. Aliás, né, aproveitando a presença de todos vocês aqui, eu quero fazer um comunicado. Esta semana, senta, Carlos. Esta semana eu decidi ser uma discípula de Jesus. A Tida me ajudou a entender que esse era o momento, né? E essa decisão significa muito, muito, muito pra mim. Mas eu vou precisar da ajuda de todos vocês pra mudar muitas coisas na minha vida. Que emoção, gente! Bate palma, porque merece. Bate palma, gente. Palma! E descer, bate palma.
Dona Magali, eu estou emocionada. Dona Magali, a senhora vai ser um tipo do papoco, Dona Magali, eu tenho certeza. Que emoção. A senhora virou crente também, igual o Carlos Filho? Magali, minha querida, eu fico muito contente por você, tá certo? Falso. Eu fico muito contente por você, tá certo? Essa busca pela espiritualidade é um negócio louvável, sabe? Eu ainda continuo na minha, mas eu fico muito feliz por você. Chega. Pra mim, chega. Julinha, você tem toda a razão. As coisas nessa casa estão ficando muito doidas. Eu vou arrumar minhas coisas porque eu já vou embora. Não precisa se incomodar, não. O Jurandir, meu filho, irmão da Magali, vem me buscar. Obrigada, querida, por mãe, esse dia aqui. Obrigada, querida. Até logo. Não, a senhora já vai embora? Mas que é isso, eu vou sentir tanta saudade. É tão bom ter alguém para engar. Carlos e Tida, sarcasmos não trazem edificação a ninguém. Olha o desafio da semana. Tá. Gente, eu vou dizer uma coisa, mas eu também não concordo com essa rixa de genro e sogra, não, viu? Dia desse estava no ônibus indo pro trabalho, aí o homem pegou, olhou pro outro e falou assim: o pior nome que se pode dar pra sogra é esperança. Que a esperança é a última que morre. Achei pode. Alguns de vocês viram o Carlos Filho por aí? Eu não tô vendo ele. Deve estar vivendo a nova realidade dele na igreja de vocês. Onde é que você vai? Vou procurar uma família ideal. Vai cansar de procurar, viu? Eu não entendi nada. Você entendeu alguma coisa, Magali? Acho que sim. Entendi que nós precisamos conversar com a nossa filha e é agora, já. Vamos. Mas conversar sobre o quê? Conversar, Gente, desempenhar qualquer papel numa família não é fácil não, viu? Misericórdia. Fácil é ficar lá feita estalta, fingindo que nada é com você. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente. Essa foi a família que Deus deu. E seja qual for o seu papel, pai, mãe, filho, tio, tia, você tem que fazer com o melhor, porque foi lá que Deus lhe colocou. Você vai fazer o quê? Vai encarar ou vai ficar lá olhando, fingindo que é filho de chocadeira? Olha, meu Deus, falando em encarar, tem uma pilha de roupa me encarando lá na lavanderia. Eu vou lá. Bendito seja o criador da máquina de lavar. Fez um bem danado. Danado para nós, domésticas. Muito bem. Qualquer semelhança, prometo que eu não espiei a sua casa, tá certo? Não espiei a sua casa. Família ideal, família real, né? A gente às vezes tem essa ideia de que as coisas só acontecem na nossa casa. Quer ver um negócio legal que só acontece na minha casa? Quando chega uma visita inesperada, só lá em casa que a gente sai correndo para guardar as coisas que estão fora do lugar. Na sua, isso não acontece. Não é verdade? Pois é, eu já falei, já cansei de dizer isso. Gente, é fácil a gente resolver. É só todo mundo parar de guardar quando chegar alguém. Então, um não precisa ficar guardando quando o outro chegar e está tudo resolvido. Porque todo mundo faz a mesma coisa. Sai correndo. Agora, existe família ideal, né? Família ideal é aquela que de manhã cedo a esposa acorda linda, bonita, né? O marido acorda cheirosão, ninguém tem mau hálito, não é isso? Família ideal é quando o filho vai no banheiro e depois você pode entrar tranquilo, né? O filho acabou de fazer o número 2, saiu e você pode entrar sem crise. Gente, não existe família ideal, não existe família mágica em que tudo acontece da melhor maneira possível. Quando a gente olha na Bíblia, a gente tem vários exemplos. Existem famílias endividadas, famílias de mães sozinhas, viúvas, famílias com doenças, famílias desempregadas, famílias enlutadas, famílias divorciadas, famílias recasadas. Cada um de nós é de uma realidade diferente de família. Okay? Cada um de nós é de uma realidade diferente de família. O que nós precisamos perceber, então, na verdade, não é termos a expectativa de que vamos ter algo ideal. Se a minha família fosse, se a minha família fosse. A gente tem que começar a mudar essa frase. A minha família é. A minha família é assim. E o que eu posso fazer para contribuir, para melhorar com a minha família? O
que eu posso fazer para tornar as relações com a minha esposa, com o meu marido, com o meu filho, com a minha mãe, com o meu pai, tornar essas relações melhores? Quando eu começo a ter esse entendimento de que eu não vou ficar apenas esperando que o meu marido mude, ou que a minha esposa mude, ou que o meu filho mude, ou que a minha mãe mude, e eu começo a fazer coisas até mesmo para antecipar comportamentos que eu sei que irão acontecer, eu certamente posso ter uma família melhor. Agora, como todas as famílias, nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos batalhas, nós enfrentamos situações adversas. E eu separei então aqui, para nós meditarmos um pouco, alguns exemplos de famílias na Bíblia. E de cada família que eu separei, eu quero destacar algumas coisas importantes. A primeira família que eu separei, que eu quero destacar, é a primeira família da Bíblia, Adão e Eva. O casal Adão e Eva. Antes mesmo de seus filhos, talvez. Poderia falar dos filhos também, poderia falar, mas falar só de Adão e Eva. Gênesis 2, 18 a 24. Nós temos o registro do surgimento desta família. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Queridos, falamos muitas vezes sobre Adão e Eva e sobre muitas situações, mas olharmos para eles como família, nós poderíamos destacar algumas coisas. Nós poderíamos destacar que foi uma família referência no aspecto de combinação, de casamento. Afinal de contas, Deus de fato fez Eva da costela de Adão. E de fato Deus fez Eva de maneira que combinasse, não tenho dúvida alguma, que combinasse perfeitamente com Adão. Mas o que eu quero destacar nessa família são três coisas que eu vejo presentes nessa família. Primeiro, o perigo de um marido ausente. O perigo de um marido ausente. É interessante que eu sempre, quando leio a história de Adão e Eva, no capítulo 3 de Gênesis, quando nós vamos ver a tentação sobre Eva e quando a Eva acaba pecando, eu faço a pergunta: onde estava Adão? Primeiro, quando Deus dá orientação a Adão e Eva, mais especialmente a Adão. Depois, quando Satanás vem tentar Eva, o tempo não nos permite aqui, mas faça esse exercício em casa e olhe com detalhe. Satanás, a serpente, não fala a verdade com Eva. Ok? Satanás fala meia verdade com ela. E ela cai na fala de Satanás, da serpente. E depois Eva vai falar com Adão, e Adão simplesmente aceita e come o fruto. Ou seja, o primeiro casal, a gente já tem aqui um homem ausente e uma mulher dominante. Isso é extremamente perigoso em qualquer família. Maridos passivos, ausentes, maridos que não estão nem aí para o que está acontecendo, maridos que não sabem o que está se passando com o filho, marido que não sabe o que está se passando dentro de casa, marido que não sabe o que está se passando no casamento, e as mulheres dominam a família. Estava conversando com uma pessoa um tempo atrás, um homem, um marido, e ele estava colocando um pouco da aflição dele, porque ele estava desempregado, numa situação financeira precária, e com isso ele ficava preocupado como é que ia ficar a liderança dele do lar. E eu virei para ele e falei: meu querido, a sua liderança do lar não está na sua conta corrente. A
sua liderança do lar está na autoridade espiritual que Deus te deu e que Deus te dá para ser líder da sua família. E quando nós falamos de autoridade aqui, nós falamos um pouco disso. Mas é muito comum nós vermos maridos hoje nem aí para o que está acontecendo. Maridos ausentes. Mas ao mesmo tempo eu sempre olho para Eva e sempre me vem à mente, posso até estar exagerando um pouco, mas me vem à mente uma mulher vaidosa. Se ela não fosse vaidosa, Satanás não ia usar a vaidade como atrativo de tentação. Que tal, Eva, ser igual a Deus? Que tal ser tão capaz como Deus? Que tal ser tão como Deus? Que tal ser mais do que você é? Que tal ser mais bonita? Que tal ter mais? Que tal poder mais? Que tal alcançar mais? Sempre me vem essa figura de uma mulher vaidosa. Não sei se eu posso afirmar isso claramente, até porque antes do pecado não havia malignidade presente. Então, talvez eu esteja até forçando um pouquinho a ideia, mas eu acho que ela cedeu a uma primeira sedução de orgulho, de vaidade. Porque você, pense bem comigo, querido, analisa comigo, onde Eva estava com a cabeça, onde ela estava, o que ela estava pensando em achar que poderia haver qualquer possibilidade dela ser igual a Deus. Uma outra coisa que está presente nessa família, voltando à mulher vaidosa, cuidado, mulheres que estão aqui, porque esse tem sido o caos de muitas famílias. Mulheres que começam a, de repente, do nada, ou pelo desgaste do dia a dia, começam a dizer: eu quero viver a minha vida, eu quero minha independência, eu quero ser feliz. Que frase que tem sido tão repetida nos dias de hoje. Eu quero ser feliz. E ser feliz para muitas mulheres significa abandonar a casa, deixar o marido para lá, largar os filhos para trás e aí por diante. Não estou dizendo que isso só aconteça com as mulheres, mas eu estou agora pontuando o aspecto na mulher. Há muitos maridos que fazem isso, há muitos homens. Muitas mulheres que, por se sentirem vaidosas, se deixam levar e seduzir por galanteios na rua, por elogios na rua, que por sua vez, maridos que estão aqui, há anos esqueceram o que é isso. E aí a esposa chega no trabalho, encontra um colega de trabalho, e daqui a pouco o colega vira para ela e fala assim: nossa, você está bonita, você cortou o cabelo. Aí na mesma hora ela pensa assim: viu, ele percebe, o troglodita do meu marido está do meu lado, dorme comigo, eu faço comida dele, estou dentro de casa com ele e ele não percebe. Ok? E se a mulher se deixa levar por essa vaidade, por esse galanteio, por esse chamego, ela corre um sério risco de cair. Cuidado, cuidado, mulheres, minhas irmãs amadas. Mas a família de Adão e Eva também aponta para mim uma família normal como a nossa, que muitas vezes nós tentamos fazer a transferência de responsabilidade. Você já viu seus filhos fazerem assim? Não fui eu, foi ele, não fui eu, foi ela. Isso acontece na sua casa ou só na minha? Ah, tá assim, foi por causa dele, tá vendo? Foi ele que fez, por causa disso, por causa daquilo. Só na minha casa que acontece. Na sua, isso não deve acontecer. Mas isso já aconteceu com Adão e Eva. Quando Deus aperta Adão, foi a mulher que tu me deste. Quando aperta Eva, foi a serpente. Quando aperta a serpente quase falou: foi por sua causa, Deus. Quem mandou você criar esse homem, essa mulher, desse jeito? Transferência de responsabilidade. As famílias reais como a nossa, existe isso. Nós temos essa tendência muito grande. Nós temos a tendência de colocar a culpa no outro. E um dos motivos que eu usei essa sketch, eu acho que você conseguiu perceber, eu gostei muito desse diálogo da avó com a menina no iniciozinho, quando a avó diz: minha filha, você não pode culpar a sua família e tentar justificar as suas ações na sua família. Ou seja, porque você tem um pai brabo, eu vou fazer o que meu pai não quer só para contrariar ele. Ora, o que você está fazendo? Você está transferindo para ele a sua responsabilidade. E quem vai destruir a sua vida é você, querido. Não transfira, assuma a responsabilidade, assuma o cuidado,
Olhe os detalhes, olhe o que envolve a sua vida pessoal. Bem, gente, uma segunda família que eu quero destacar, família de Davi. Mas eu quero destacar especificamente a situação de Davi com Absalão. Davi tem vários episódios sobre família. Davi é um exemplo. Eu poderia fazer uma série, talvez faça futuramente uma série sobre família só na vida de Davi, só na história de Davi. Davi foi um excelente rei, foi um excelente líder, mas ele errou muito com a família dele. Ele teve várias dificuldades familiares, ele teve vários problemas. Mas eu quero destacar a situação de Davi com seu filho Absalão, seu filho mais velho. Filho mais velho, Absalão. 2 Samuel 19. 2 Samuel capítulo 19, versos de 1 a 4. Diz assim: informaram a Joabe que o rei estava chorando e se lamentando por Absalão. Para o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto, porque as tropas ouviram dizer: o rei está de luto por seu filho. Naquele dia o exército ficou em silêncio na cidade, como fazem os que fogem humilhados na batalha. O rei, com o rosto coberto, gritava: ah, meu filho Absalão! Ah, Absalão, meu filho! Meu filho! Meu filho Absalão! Não sei se você se lembra da história. O que acontece aqui? Absalão acabou de morrer em batalha, e Absalão estava chefiando um exército que estava batalhando, guerreando contra seu pai Davi. E por que Absalão e Davi chegam em tal estágio de discórdia? A relação de Davi e Absalão apontam para nós uma família em que a figura de um pai ausente, de novo, assim como Adão, aqui de novo a gente pode destacar, o pai ausente gera no coração de um filho uma ira tal que faz com que esse filho deseje a morte do pai e comece a guerrear para tomar o reino do pai, para matar o pai. Mas onde que isso começa? Onde que começou talvez a desavença entre você e seu filho, querido? E você hoje está com tanta dificuldade de resolver. Onde começou a desavença entre você e seu pai? Talvez você esteja aqui hoje, esteja há anos sem falar com seu pai, há anos sem falar com a sua mãe, anos sem falar com o irmão. Não começou agora. Um dos filhos de Davi era Aminon. Aminon, meio-irmão de Tamar. Tamar, irmã de Absalão. Tamar e Absalão eram filhos do mesmo pai Davi e da mesma mãe. Aminon era filho de Davi, mas era filho de outra mãe, de outra mulher. Então era meio-irmão dos dois. Aminon se apaixona por Tamar, sua meia-irmã. Naquela época não havia inconveniente cultural quanto a isso. Não havia inconveniente cultural quanto a isso, apesar de haver restrição da lei de Deus quanto a isso. Aminon então não fala nada para ninguém, não fala nada para o seu pai, não fala nada com ninguém, e ele arma um esquema até que a sua irmã Tamar vai ao seu quarto, e ele agarra a sua irmã e ele violenta a sua irmã. Depois que ele violenta a sua irmã, para piorar a situação, ele despreza a sua irmã. E Absalão não, Tamar corre até Absalão, seu irmão mais velho, e pede socorro para ele. Absalão vê aquilo, vai imediatamente falar com o pai, falar com o rei, dizendo: honre a sua filha. No mínimo, Davi tinha que chamar Aminon, chamar Tamar e casar os dois, e obrigar Aminon a casar-se com Tamar, honrá-la, preservá-la. O que Davi faz diante daquele conflito? Davi faz o que às vezes o seu marido fala para você dentro de casa, ou talvez você, pai que está aqui, fala para sua esposa: você não está vendo seu filho fazendo isso não? Você não está vendo as crianças lá daquele jeito não? É isso que Davi faz. Davi não faz nada. Davi não faz nada. E aí, por não fazer nada, o que acontece? Absalão fica irado. Absalão tinha um carinho muito grande por sua irmã Tamar. Ele fica irado com seu pai. Ele fica irado contra Aminon. E ele vai. E tanto faz que você conhece a história. O que Absalão faz com Aminon? Absalão mata o seu irmão. Por que ele mata o irmão? Porque o pai se calou.
Quem é pai aqui? Levanta a mão. Pai. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, pais. Vocês são a autoridade de Deus nas suas casas. Liderem seus filhos. Liderem suas esposas. Não estou falando de autoridade déspota, não estou falando de autoridade ditatorial. Nós estudamos isso aqui sobre autoridade. Mas eu estou falando de liderança. Lidere a sua família. Resgate isso. Chame seu filho. Converse. Prestação de contas. Você é a autoridade sobre a sua casa. Não se omita. Não diga, não fique toda hora, você não está vendo as crianças, você não está vendo seu filho. Onde é que seu filho está? Meia-noite, o filho não chegou em casa, cadê seu filho? Pergunte você, cadê seu filho? Pegue o telefone e ligue para o seu filho. Filho, onde você está que não chegou ainda? Davi não fez isso. Se Davi tivesse se dado ao trabalho de chamar Aminon, Tamar, tivesse dito: Aminon, você vai honrar sua irmã. O que você fez não podia ter acontecido. E o mínimo que você pode fazer para reparar o erro é honrar sua irmã. E disciplinar do seu filho, corrigido. Famílias reais, querido, têm desencontros reais. Mas para isso que Deus colocou você como pai, como líder, para buscar a restauração, a disciplina, a correção quando ela é necessária. Essa família de Davi e Absalão representam para nós a expectativa frustrada de um filho. Não sei se você já teve a experiência como filho de fazer algo e ter a expectativa de que seus pais vejam, que sua mãe veja, que seu pai veja. E quando eles veem, eles dizem assim: as notas estão boas, mas não fez mais do que obrigação. Você só vive para estudar, não faz outra coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você, pai e mãe que faz isso. Se tem alguém aqui que faz assim, você pode estar acumulando expectativas frustradas no coração do seu filho que se transformarão em ira e poderão causar verdadeiros estragos. No mínimo, você tem que tentar reconhecer a nota boa com a mesma intensidade que você reconhece a nota ruim. Aquele grito que você dá assim: como tirou essa nota? Porque a nota está ruim? Não vai sair, não tem cinema, está em casa. Quando vem a nota boa, tem que ser a mesma coisa. Que legal que você tirou essa nota. Sábado tem dinheiro extra para o cinema. Nem sempre precisa dar dinheiro, porque a gente fica duro e eles ficam perturbando. Eu dou os exemplos aqui, gente, depois a Ana Lívia pega no meu pé, né? Ela quer que eu cumpra com ela. Já está falando, né? Eu conheço direitinho. Por acaso fui eu que fiz. Gente, no mínimo, essa intensidade a gente precisa igualar. Expectativas frustradas. O filho, às vezes, no intuito de ajudar, faz alguma coisa. Aí quando você chega, você nem vê que ele fez. Como a gente erra nisso, né? A gente, às vezes, pisa na bola nisso. Expectativas frustradas são muito ruins, mas são reais. Famílias reais têm expectativas frustradas. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que redobrar a minha atenção para perceber se eu estou gerando frustração na minha esposa, frustração no meu marido, frustração nos meus filhos, frustração nos meus pais. Agora, Davi e Absalão também representam para nós a falta de perdão enquanto há tempo. Gente, Davi está guerreando com Absalão. E Davi, de certa forma, ele até tentou evitar o conflito, a gente não pode negar. Davi abandona o palácio, ele foge, porque ele não quer lutar contra o filho. Mas não tem jeito, ele acaba lutando contra o filho. Seu exército pessoal, sua guarda pessoal vai defendê-lo. Ele era o rei. Mas no fundo, Davi não queria lutar. E quando Absalão morre na guerra, que Davi recebe a notícia, ele cai em prantos.
a ponto do exército inteiro perceber aquilo e o exército de Davi não festejar a vitória. A ponto do comandante do exército ter que chegar para ele depois e dizer assim: ô rei, seus homens estão frustrados. Vamos parar com isso, vamos levantar. Agora já era, rei. Você tinha que ter pedido perdão ao seu filho enquanto dava tempo. Você tinha que ter pedido perdão ao seu irmão enquanto dava tempo. Você tem que pedir perdão à sua esposa enquanto dá tempo. Você precisa pedir perdão ao seu marido enquanto dá tempo. Querido, a vida é muito curta, passa muito rápido. E as pessoas com quem você talvez esteja com relação quebrada, um filho, um marido, uma esposa, elas vão partir. Vale a pena pedir perdão enquanto dá tempo. Não importa quem errou, não importa quem falhou primeiro. Até quando você vai ficar alimentando isso? Sua relação com seu filho está difícil, sua relação com sua filha está difícil, sua relação com seu marido está difícil, com a sua esposa. Até quando você vai ficar alimentando isso? Não se ponha o sol sobre a sua ira. Até quando você vai ficar dormindo noite após noite sem falar direito com o seu cônjuge, sem falar direito com o seu marido? Não perca tempo. Porque depois Absalão chorou, Absalão gritou, Absalão se pranteou. Davi chorou, Davi pranteou, Davi sofreu. Meu filho Absalão, meu filho Absalão, cadê meu filho? Eu fico imaginando Davi sentado no chão do palácio, pegando os álbuns de fotografia, ligando o videocassete, vendo os vídeos de infância, vendo Absalão correndo de patins, de bicicleta, e ele gritando. Claro que não existia nada disso naquela época, né, gente? Mas eu fico imaginando coisas que muitos pais fazem depois que os filhos morrem. Por que eu não beijei antes? Por que eu não abracei antes? Por que eu não dei atenção antes? Por que eu não curti mais antes? Faça isso enquanto dá tempo. Tudo bem, para você não achar que eu só estou falando de família que tem pai, filho e tal, coisa, vamos falar de uma viúva. Tem viúva aqui hoje? Quem é viúva aqui? Tem alguma viúva aqui? Só a irmã Vitorinha? Tem mais alguma viúva aqui? Não, hoje só a irmã Vitorinha. Então, irmã Vitorinha, esse exemplo aqui se aplica muito para a irmã, mas se aplica muito para nós, viu, gente? Porque nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Ou nós vamos ficar, ou os maridos vão ficar viúvos, ou as esposas vão ficar viúvas. É muito incomum os dois morrerem juntos ao mesmo tempo. Estou falando alguma inverdade? A gente não gosta de falar de morte, né? Mas falar de morte faz a gente viver melhor. Quando eu tenho consciência de que a morte é real e ela vai chegar para mim, mais cedo ou mais tarde, eu começo a valorizar mais a vida. Eu começo a entender mais a vida. Viúva de Sarepta. Acho que todos aqui devem conhecer a história, só para lembrar. Nós temos aquela viúva quietinha lá em Sarepta. E Elias tinha orado para haver seca em todo o império, e já está seca há vários anos. E Deus fala assim para Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta. Eu estou lá em 1 Reis 17, capítulo 7. Perdão, 1 Reis, capítulo 17, versículo 7. Vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho.
Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Glória a Deus. A palavra é tremenda, gente. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Numa família real, querido, a viuvez chega. Um cônjuge morre em algum momento. É isso? Eu particularmente desejo que isso aconteça quando eu estiver bem velhinho e, se possível for, que Miriam fique viúva, não eu. Ou seja, eu quero ir primeiro, deixa ela, porque eu sem ela não sou ninguém, gente. Eu sem ela, acabou. Miriam, eu digo de sinceridade, falo isso de verdade, Miriam na minha vida é 80% do que eu faço, do que eu consigo. Eu agradeço a Deus o apoio, a orientação, a sabedoria, os conselhos de Miriam. Isso eu falo assim, parece estranho, mas é verdade, é porque eu não gostaria de ter a experiência contrária. Bem, mas vamos parar de falar de morte, vamos falar da experiência da viúva. Experiência da viúva. Gente, a viúva de Sarepta ensina algumas coisas para nós. A primeira coisa que essa família da viúva de Sarepta, que é uma família real, ensina para nós, é que pessoas podem faltar, coisas podem faltar, amigos podem faltar, marido pode faltar, esposa pode faltar, filho pode faltar, vizinhos podem faltar, tudo pode faltar, mas quem confia em Deus, quem tem fé em Deus, Deus verdadeiro e soberano, está garantido, está guardado, está protegido. A gente às vezes lê esse episódio e fala de Elias, que estava dependente de Deus, o profeta, e chega lá e Deus sustenta. Gente, Deus manda Elias para Sarepta por causa da viúva. Deus manda Elias para Sarepta por causa da viúva. Tinha uma viúva em Sarepta que temia a Deus. Tinha uma viúva em Sarepta que Deus falou com ela antes de Elias chegar lá. Antes de Elias chegar lá, Deus falou para aquela mulher. E uma mulher com quem Deus fala é uma mulher de oração, é uma mulher de fé, é uma mulher que teme a Deus, é uma mulher que coloca a prioridade da sua vida na presença de Deus. É uma mulher que, a despeito de ter um filho pequeno, provavelmente, ou um filho doente, nós não temos esses detalhes no escrito bíblico, mas essa mulher, o filho dela, ou ele era um adulto doente, e por isso ela poderia ser uma senhora já de idade, ou ele era uma criança, e ela ser uma jovem viúva. Por que nós afirmamos isso? Porque na tradição do povo, quem deveria estar cuidando da mãe era o filho. Se ela tinha um filho, não tinha por que esse filho estar em casa e ela estar catando gravetos para preparar nada. O filho é que tinha que estar fazendo isso, levando para casa. Entende? São alguns sinais do texto que nos indicam isso. Mas essa mulher que não tem o que comer, que perdeu o marido, que está com um filho, seja lá que situação for, que não sabe qual vai ser o seu dia seguinte, porque ela diz que o que ela tem é para fazer um último alimento e morrer. Porque a seca, já eram quase 3 anos de seca. Ela não tinha o que fazer. Mas essa mulher que não tinha o que fazer, quando ela estava de joelho dobrado no seu quarto, clamando a Deus por socorro e misericórdia, porque a família da viúva de Sarepta ensina para a gente que uma mulher de Deus dobra o seu joelho, um homem de Deus dobra o seu joelho, clamando misericórdia e socorro na adversidade, porque não sabia para onde ir. Enquanto ela estava ali, Deus fala com ela: eu estou te mandando o meu profeta, faça o que ele mandar. Faça o que ele disser. Gente, isso é lindo demais, porque o profeta chega, o profeta pede a ela: eu
você pode pegar um pouco d'água para mim? E ela prontamente vai buscar. E aí um outro aspecto que a gente pode ver na vida dessa mulher é a obediência. Uma família real que está enfrentando lutas, uma mulher real que está enfrentando situações difíceis, uma mulher real que não sabe o que fazer, mas essa mulher real recebe uma palavra de Deus. O profeta vai chegar na tua casa. Eu vou mandar uma orientação. E quando essa orientação chega, ela obedece. Ele diz assim: faz primeiro o bolo para mim e depois faz para você. Espera aí, como que essa mulher vai fazer primeiro para Deus, se ela não tem nem para ela? Porque o profeta aí representa a figura de Deus naquela casa. Como que ela vai pegar o punhado de farinha que ela tem, que só dá para ela fazer uma última refeição, e ela vai fazer para o profeta? E como é que ela vai fazer depois para ela e para o filho? Não tem mais nada. Mas ela vai e ela obedece. Por que ela obedece? Ela obedece por fé. E aqui a gente aprende uma outra verdade na vida da viúva de Sarepta: coração generoso e fiel a Deus. Aquela mulher, quando ela pega o último recurso que ela tem, o último bem que garante a sua vida, talvez representasse hoje o último trocado na carteira, talvez o último dinheirinho no banco, talvez a última esperança de sobrevida, ela pega e por fé e obediência ela diz: Deus está aqui, eu faço, eu obedeço. E ela entrega para Deus, ela entrega para o profeta. E o que acontece? Quando a gente entrega a nossa vida, a nossa sobrevivência para Deus, como famílias reais, famílias que têm privações, famílias que sobra mês no final do salário, famílias que têm doenças, famílias que perdem marido, famílias que perdem esposa, famílias que não sabem o que fazer, mas quando nós caminhamos por fé e em obediência, fazemos o que Deus manda a gente fazer, Deus supre, Deus faz milagres, e Deus faz com que a farinha da botija não acabe, e o azeite da vasilha não acabe. Isso a gente aprende com a viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta. O que garante a gente, queridos? Presta bem atenção nisso. Nossas famílias são reais. Nós temos imprevistos. Nossos carros batem. Nossa casa queima a lâmpada. Queima o aparelho de TV na hora que a gente não pode. A geladeira pifa na hora que a gente não pode trocar. Vem os imprevistos, vem as lutas, o desemprego, a morte de um querido, a morte de uma querida. Somos famílias reais. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, em nome de Jesus: a nossa vida como homem e mulher de Deus não é garantida pelo que nós conseguimos garantir. A nossa vida como homens e mulheres de Deus é garantida pelo Deus a quem nós adoramos, o Deus a quem nós servimos. É Ele que repreende o devorador, é Ele que faz com que a farinha na botija multiplique sem nós sabermos como. Não há explicação. Eu fico imaginando aquela mulher, ela foi lá, tirou um punhado de farinha para fazer o bolo para Elias, e ela olha: e tem mais do que eu pensava. Aí fez o bolinho: é aqui, profeta, tem aqui, tem mais um pouquinho. O profeta talvez até tenha dito assim: toma aqui metade, come comigo. Ela: não, tem ali, tem mais farinha do que eu pensava. Aí ela vai lá e faz o outro bolo. É estranho. Aí faz, come com o filho e tal. No dia seguinte ela acorda preocupada: e agora, o que eu vou fazer? Tem que fazer. O profeta dormiu aí na varanda, dormiu ali no quarto de visita. O que eu vou dar para esse homem comer? Aí ela acorda de manhã cedo. Quando chega lá, o filho já pedindo comida. Quando ela chega aqui, abre a farinha. Será que ainda dá para fazer alguma coisa com esse restinho de farinha? Ela bate assim: ué, de onde veio essa farinha? Aí ela faz outro bolo. Aí de tarde, outro bolo. De noite, outro bolo. No dia seguinte, outro bolo. No dia seguinte, outro bolo. E mais não sei quanto tempo. A farinha não acabou e o azeite não acabou. Glória a Deus por isso. Querido, confie no Senhor, porque a viúva de Sarepta nos ensina isso. Fé nos ensina a realidade de uma família que tem perdas, a realidade de uma família que tem dores, a realidade de uma família que fica sozinho, um fica sozinho, o outro morre, o filho, enfim, tantas coisas essa família da viúva de Sarepta mostra para nós. Mas a coisa que eu acho mais linda é essa obediência de fé. Obediência por fé. Querido, Deus está esperando essa obediência minha, obediência por fé. Senhor, eu vou te servir, mesmo sem saber o que vai acontecer. Eu vou obedecer, mesmo sem saber o que vai acontecer. Eu vou ofertar, mesmo sem saber o que vai acontecer. Eu vou à igreja e vou fazer a minha parte, mesmo sem saber o que vai acontecer. Eu quero ser fiel a Ti, a despeito do que aconteça. Deus honra.
para a gente terminar, eu quero destacar uma última família. Os pais de Talita. Lembra de Talita? Lá em Marcos 5, a partir do verso 21, a história ela é bem longa, não vou ler todo o texto. Mas o texto diz que, logo no início, verso 21, 22, um dirigente da sinagoga chamado Jairo aproximou-se onde Jesus estava e, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Aí a grande multidão o comprimia, lembra da história? Nesse momento que ele está caminhando para ir à casa de Jairo socorrer Talita, a mulher com fluxo de sangue entra no meio da multidão e toca em Jesus esperando ser curada. E ela é de fato curada. E Jesus diz: quem me tocou? Que isso, Jesus? Está todo mundo te apertando? Não, alguém me tocou porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. E aí Jesus fala com aquela mulher e ela chora aos pés de Jesus. Jesus a abençoa e coisa. Enquanto ele está terminando de falar, Jairo está ali triste, preocupado com Talita. Chega alguém de sua casa dizendo: não precisa mais importunar o mestre, porque sua filha já morreu. Imagine. E aí Jesus diz assim, aqui, sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Essa experiência dessa mãe, desse pai, Jairo, nós temos uma família real que experimenta a doença. A doença chega também na nossa casa. Quando alguém adoece, quando a gente enfrenta a doença na nossa família, não fica no teu coração achando: o que eu fiz para merecer isso? Por que meu filho está assim? Por que eu estou assim? Não, querido. O mundo, o adoecer tornou-se algo presente no mundo por consequência da presença do pecado. Então, nem sempre a doença na sua vida é um castigo. Às vezes é uma consequência natural das condições do mundo que nós estamos escolhendo construir a cada dia. E a doença e cura às vezes chega na nossa casa. Agora, com essa família a gente aprende uma coisa muito linda: levar Jesus para casa. Ir além de uma religiosidade e ter Jesus de verdade em casa. Uma experiência além da religião. Gente, eu quero desafiar você a isso. Ter uma experiência com Jesus além da religião. Jairo era o mestre da sinagoga. Ele era o líder religioso. O líder da sinagoga era o homem a maior autoridade religiosa da sinagoga. Ele era o grande símbolo da religiosidade. Mas nesse dia ele leva Jesus para casa. Ele vai atrás de Jesus. Ele diz: Jesus, vai na minha casa. Vai na minha casa. Querido, a tua casa precisa de milagre, precisa de cura, precisa de restauração. Convide Jesus para ir lá. Convide Jesus para entrar na sua casa. Mas essa história também mostra para a gente uma história de acolhimento. Porque no meio do caminho a gente vê a experiência da mulher hemorrágica, sozinha, desprezada. Uma mulher que vivia à margem da sociedade, porque com fluxo de sangue ela não podia tocar em ninguém, ela não podia viver com ninguém. Tinha gasto tudo que possuía, tinha perdido tudo tentando se tratar. E Jesus acolhe essa mulher. Mas essa história da família de Jairo, da esposa, é uma família também de fé. É uma família real, querido, que eu fico
imaginando, uma vez eu ouvi pastor Paulo falando sobre esse texto, e ele levou a gente a imaginar, e eu queria ajudar você também a ter essa imaginação. Aquele dia foi um dia de grande alegria. A filha ressuscitou, imagina, gente. Sua filha acabou de morrer, você recebeu a notícia. A filha está morta, deitada em cima da cama. Morta. Jesus chega, pega ela pela mão, levanta e ressuscita. É dia de festa ou não é dia de festa? Fico imaginando a mãe agarrando a filha, né? Fico imaginando se fosse a Célia agarrando a Vitória. Imagina. Ia quebrar a Vitória ao meio. Agarrando, beijando, minha filha, minha filha, minha filha. Ok? Aquele carinho, aquela alegria, os vizinhos sem entender nada, os tios, os amigos, o que houve? Daqui a pouco Thalita sai pela porta, e aquela festa, aquela alegria, tal. Beleza. Chega no final do dia, anoitece, termina todas as atividades, chega a noite, hora de dormir, todo mundo se recolhe, a casa está fechada, tem um celular tocando bem aí, hein? Ó, beleza. Aqui comigo, gente, esquece o celular, aqui para mim, por favor, aqui comigo. Aí, a casa fechada, tudo fechadinho. Jairo acabou de escovar o dente. Aí a mulher fala assim para ele, tá tudo fechadinho, Jairo? Dá uma olhadinha lá se Thalita está respirando mesmo. Se está tudo bem mesmo. Aí Jairo vai, confere as janelas, confere a porta, tudo trancadinho. Vai lá no quarto. Thalita está lá, enroladinha no cobertor, ar-condicionado ligado, quartinho gelado. Aí ele entra, dá um beijinho no rosto. Ela se mexe assim, mas nem dá bola para ele, que já está apagadona. Aí ele volta para o quarto, deita. Aí a esposa abraça ele assim, dá um beijo no rosto e diz: obrigado por você ter trazido Jesus na nossa casa. Às vezes, maridos, nós não temos muito o que fazer. Às vezes, mães, pais, esposas, nós não temos muito o que fazer. Nós não sabemos como solucionar. Nós não temos o dinheiro que precisávamos, nós não temos a cura para a doença que a gente precisava ter, nós não temos nem a resposta que a gente precisava ter para as crises existenciais dos nossos filhos. Mas nós temos Jesus. E nós podemos levar Jesus para casa. Quando Jesus entra na nossa casa, gente, Ele entende. Ele sabe as nossas limitações. Ele conhece o nosso desânimo, Ele conhece a nossa fraqueza, Ele conhece o nosso filho melhor do que a gente, Ele conhece a nossa filha melhor do que a gente. O que nós precisamos é de Jesus. Jesus como Senhor da nossa casa. E aí ela se aconchega assim no peito de Jairo. Aí Jairo olha para cima, assim, para o teto do quarto. Desce 2 lágrimas silenciosas no rosto daquele marido. E ele diz assim: obrigado, Senhor. Famílias reais são famílias que têm crises, que enfrentam dívidas, que enfrentam doenças, que enfrentam morte, que enfrentam seca, que enfrentam fome, que enfrentam privações materiais, mas que podem contar com Jesus. Feche seus olhos. Quero orar com você. Ah, Pai. Tem hora que a gente olha para a nossa família, para a nossa casa, e a gente é levado a idealizar tantas coisas. Pensar, por que não é assim? Por que não é daquele jeito? Ah, como seria melhor se fosse daquela outra maneira? Mas na verdade o que temos
é o que temos, é o que somos, é onde estamos. E a minha oração nessa noite, Pai, em nome de Jesus, é que o Senhor venha conosco para a nossa casa. Que Jesus venha conosco para a nossa casa. Porque se Jesus estiver lá conosco, nós vamos saber pedir perdão ao nosso filho e não vamos deixar que a ira tome conta, como tomou conta no coração de Absalão. Se Jesus estiver conosco, nós vamos saber como ser maridos amorosos com as nossas esposas e não vamos deixá-las sozinhas à mercê das ciladas do maligno. Se Jesus estiver com as mulheres, certamente elas serão mulheres sábias que edificarão a sua casa e abençoarão seus casamentos, seus companheiros, seus filhos. Se Jesus estiver em nossa casa, pode faltar tudo, pode faltar o pão, pode faltar tudo, mas o Senhor é poderoso para fazer multiplicar o pão, o peixe, a farinha, o azeite. O Senhor é especialista em culinária. O Senhor é especialista em multiplicar a semente. Por isso, Deus, consagramos a Ti as nossas vidas, as nossas ofertas. Pedimos um coração de fé para sermos obedientes a despeito das circunstâncias. Ah, Senhor, vem conosco. Vem conosco porque talvez nosso filho, nossa filha, nosso casamento esteja morrendo. Senhor, vem conosco porque nosso casamento está morrendo muitas vezes, porque a nossa carreira está morrendo, a nossa empresa está morrendo, os nossos sonhos estão morrendo. Mas, Senhor, toma pela Tua mão poderosa. Tomados pela mão, levanta-nos e dá vida, Senhor. Dá vida às nossas casas, dá vida às nossas famílias. Ressuscita nossos sonhos, ressuscita nossos filhos, ressuscita, Senhor, nossas esposas, ressuscita os maridos, ressuscita os filhos, ressuscita os jovens, Senhor, da Tua igreja, ressuscita, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Uma última canção. O horário já está um pouquinho avançado. Vou pedir até o Léo para não... Vamos cantar só uma vez, só para fazer um fechamento. Canção que a gente tem cantado bastante, mas eu acho que a gente não vai se cansar nunca de cantá-la. Fala da grandiosidade do nosso Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Não sei o tamanho do seu desafio. Eu não sei o tamanho da sua luta. Não sei o tamanho da sua crise, da sua dor, da sua dívida. Não sei o tamanho ou a gravidade da sua doença. Mas uma coisa eu sei. Deus é grande. E Ele é maior. Famílias reais podem servir e adorar um Deus real. E é a Ele que nós bendizemos essa noite. Grande é Deus. Faz a terra se alegrar, faz a terra se
grande, querido. Ele é grande sobre a sua vida, sobre a sua casa. Ele é grande. Ele é o Senhor. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus, quão grande. Cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, quão grande meu Deus. Cantarei quão grande, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém, queridos? Aleluia. Saia daqui com essa certeza e leva Jesus com você para dentro de casa. Em nome de Jesus. Amém? Você pode descer, passa aqui. Está aberto, Clevinho? A porta aí da emergência está aberta, não está? Você pode sair aqui pela porta contrária do templo, em vez de sair para a porta normal que você sai sempre, pela porta de cá, você vai sair no corredorzinho, vai na casa aqui do lado, tomar um caldo verde que está maravilhoso, 0800, presente dos nossos irmãos da cozinha para nós hoje, tá bom, querido?